E para nós que nos dizemos cristãos, o motivo máximo de glória que um cristão pode ter é esse aqui, de estar representado em Cristo, de saber de que em Cristo ele morre naquela cruz. Por que um cristão não deve temer a morte? Porque isso já aconteceu com ele. Aconteceu quando Jesus morreu, nós morremos. Então não é uma experiência não experienciada ainda pelo cristão. Claro que é por substituição, você vai falar, mas nós não tememos. Primeiro porque se o nosso Jesus venceu a morte e retornou e ressuscitou, as Escrituras nos garantem que nós que estamos unidos a Ele, estar em Cristo é o seguinte, é isso, é estar representado em cada evento que Jesus vê, você está lá com Ele, você está unido a Ele, na morte e na ressurreição. Então é estar vivo agora, é estar vivo para Deus, porque assim vive o Filho de Deus e assim vive os cristãos, aqueles que estão unidos a Ele. O outro texto que eu escolhi aqui, vocês prestaram atenção no que nós lemos, é o texto da ceia. Eu acho que eu já até memorizei, de tantas vezes ouvi esse texto em várias ceias, que é Coríntios 11, a partir do 23. O que ele afirma ali? Jesus está afirmando, deixando um retrato da mensagem que ele quer que nós nunca esqueçamos, que é a mensagem da sua obra. Por que Jesus orienta que os cristãos, por que existe uma orientação clara para que os cristãos celebrem a ceia? Porque a gente, usando a prerrogativa da nossa natureza caída, a gente pode usar isso aqui, microfone, pregação, para falar sobre qualquer assunto. Só que Deus quer que tenha um assunto que seja central e jamais seja esquecido pela sua igreja, que é a obra que Jesus fez na cruz. E quando você participa da ceia, é impossível não lembrar do que Jesus fez na cruz, porque a ceia é um sermão dramatizado, ele é um sermão visível. Quando você participa da ceia, você tem que ser esclarecido e lembrado de que, ao comer do pão, você se lembra do que Cristo fez com o seu corpo, entregou a si mesmo no nosso lugar. E ao tomar do cálice, você deve ser lembrado que agora você tem uma aliança que é maior do que qualquer tipo de aliança que você tenha feito nesse mundo. Eu não quero nem saber, ou seja, quando você toma do cálice, você se lembra o que Jesus disse? Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Não tem nenhum tipo de aliança que você tenha feito anteriormente que seja mais poderosa do que isso. Eu não quero nem saber se você sentou na mesma mesa com o diabo, cortou o pulso um do outro, colou um no outro, fez um pacto com ele lá. No dia que Jesus fez uma aliança no sangue dele e te torna participante dela, não tem nenhum tipo de aliança contrária à orientação de Deus que seja superior a isso. É porque você participa desta aliança que depois, quando a gente está aqui no capítulo 8 e afirma que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, é por causa disso. É porque você está numa aliança que foi feita pelo próprio Filho de Deus. E ao retornar ainda, agora eu vou voltar para o capítulo 8, que nós lemos o versículo 11 aqui, que diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vós, ele está fazendo assim, está usando a argumentação de que se você é a habitação do Espírito de Deus, logo, a palavra logo não está aqui, mas eu posso inferir que uma conclusão lógica é: se alguém é a habitação do Espírito de Deus, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita.
Ou seja, sabe aquela experiência de ressuscitar lá do capítulo 5 que nós lemos, que nós estamos unidos a Ele na ressurreição? Essa é a ratificação dela. Se você está unido a Cristo, o que é que garante de que esta união existe e que você passará também da morte para a vida? É porque sabe o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos? Se Ele habita em vós, essa é a garantia. Ele sela essa garantia que agora está garantido, você também há de ressurgir. E mais que isso, você há de ser vivificado. Porque imagina que a nossa condição anterior a Jesus é uma condição de morte. Efésios 2:1 nos garante isso de maneira assim, muito clara. O que lá afirma? Que Cristo nos deu vida quando nós ainda estávamos o quê? Mortos nos nossos delitos e pecados. Então imagina que essa condição de alguém sem Jesus está morto. Então Deus nem precisa matar o sujeito, ele já está morto. O que Deus fará? Aqueles que não foram alcançados pelo Evangelho, eles serão mantidos nessa condição de morte espiritual, até que a sua vida biológica se encerre. De a unir as duas mortes, a morte biológica com a morte espiritual, ele estará já provando os danos da segunda morte. O que as Escrituras também vai chamar de morte eterna. Então é isso. Mas alguém que está em Cristo, de modo nenhum, provará da segunda morte. Porque alguém que está em Cristo passou da morte para a vida. É Efésios 2:1 aplicado novamente. Você foi vivificado. Então, domingo de Páscoa nós celebramos a ressurreição de Jesus, porque isso diz respeito da nossa vida também. Porque imagina se Jesus tivesse só morrido e levado o nosso pecado. Que beleza, nós seríamos mortos sem pecados. Mas porque Jesus leva o nosso pecado e morre por causa dele, e ressurgiu, estando unido a Cristo, a ti é dado vida também. Então nós também ressurgimos com Cristo. Eu já falei aqui uma vez que a vida cristã ela é vivida por substituição. Várias vezes nós ouvimos alguém nos falar: é muito difícil fazer isso, é muito difícil viver essa vida que honra a Deus. Eu sempre tenho que discordar e falar: não é muito difícil, não, é impossível. E porque é impossível, alguém tem de vivê-la no seu lugar. Alguém tem de fazer por ti. Porque é impossível satisfazer a justiça de Deus a partir dos critérios que Deus mesmo estabeleceu. É que Deus providenciou um modo de se satisfazer. E como que Ele satisfaz a sua justiça? Em Cristo. Ainda está em Romanos 3, versículo 25 e 26. A quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé pelo seu sangue, para demonstração do quê? Da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que Ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha, tem um ato de justiça que aconteceu na história da humanidade, e esse ato de justiça é o único que Deus aceita, que é o de Cristo. É a morte de Cristo na cruz. É interessante como a gente não percebe como a Bíblia está toda apontando o tempo inteiro para essa obra. Olha, hoje de manhã eu estava ensinando sobre Amós numa igreja lá no meu bairro. E olha que legal que o centro da mensagem de Amós está no livro de Amós, capítulo 5, a partir do versículo 25. Do 24, quer dizer. É o tema central de Amós, que diz: corra, porém, a justiça como as águas e a retidão como o ribeiro perene. E quando você começa a estudar Amós, por exemplo, você percebe que o profeta está denunciando as injustiças cometidas no seu tempo, os ricos explorando os pobres,
gente se utilizando da justiça de maneira parcial e em proveito próprio. E quando Amós faz essa denúncia, um leitor distraído pode pensar: se eu ver um bando de gente fazendo coisas aparentemente justas, então isso já está bom, já é o suficiente. Só que quando Amós tem esse anseio por uma justiça, esse é um anseio que vai além das expectativas terrenas. Quando ele afirma que corra, porém, a justiça como as águas e a retidão como um ribeiro perene, tem que alcançar Romanos 3:25, quando ele afirma que em Cristo foi satisfeita a justiça de Deus. Porque uma justiça que não é a justiça de Deus, ela é injustiça, ela é menos do que justiça. Quando Deus que dá o padrão, porque a gente tem medo de olhar e pensar que nós damos o padrão, que nós somos o padrão máximo de todas as coisas. Mas não é verdade, Deus é o padrão máximo de todas as coisas. E sendo Deus esse padrão, as definições conceituais têm de ser dadas por quem? Por Deus. O amor é amor segundo o que Deus disse que é amor, não segundo o que a cultura diz que é amor. A justiça é justiça segundo o que Deus disse que é justiça. Porque senão nós pegamos termos culturais, ficamos tentando usá-los e empurrar a goela abaixo de outras pessoas. Às vezes a gente escuta aquele discurso bonitinho, principalmente quando a palavra amor, ou palavrinha mal usada. Tem um livrozinho fininho do Carson, que eu sempre aconselho ali, que chama Difícil Doutrina do Amor de Deus. Quando você vê a capa, você pensa, difícil doutrina, parece que é uma coisa óbvia, o amor de Deus é uma coisa muito óbvia. Mas não é, porque a gente acaba compreendendo o amor como a cultura compreende. E amor sempre está associado à aprovação, tipo assim, se alguém me aprova, essa pessoa me ama. Se alguém me reprova, mesmo que seja para o meu bem, essa pessoa não me ama. Então acaba que a gente começa a pensar que Deus atua desse modo. Que Deus põe uma venda nos olhos, quando ele vê a gente pegando para fingir que eu nem estou vendo. Não, Deus não lida com o pecado dessa forma. Deus lida de maneira séria com o pecado. Lida de maneira tão séria que o pecado custou o quê? A vida do filho dele. Ele não lida com o pecado de maneira leviana. E até parece continuação da mensagem de ontem, porque ontem eu falei sobre santidade a partir de 1 de Pedro aqui. Está parecendo até continuação, mas Deus leva muito a sério o pecado, leva tão a sério que ele sacrificou o próprio filho na cruz para poder chamar pecadores de santos. Mas presta atenção de mais uma coisinha que é importante a gente perceber nesses textos. Uma coisa muito óbvia, vocês perceberam que eu podia pegar um texto, uma passagem lá dos evangelhos, falando sobre a ressurreição de Jesus. Eu tentei evitar isso de maneira intencional. Porque às vezes se fala sobre Jesus ressuscitar, e muita gente fala, eu acredito nisso. Mas fala que acredita sem entender quais são as implicações de se crer que Jesus ressuscitou. E por que isso é uma doutrina central da fé cristã? Porque é a ressurreição de Jesus que viabiliza a nossa vida de fato. Sem ressurreição não existe vida. É por isso que Paulo vai afirmar que se Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé e é vã a nossa pregação. Isso aqui está fazendo sentido? Porque Jesus ressuscitou. A vida do cristão faz sentido porque Jesus ressuscitou. A nossa mensagem, porque toda a existência está condicionada àquilo que aconteceu com o Filho de Deus. Ao ressuscitá-lo dos mortos, Deus está gravando de maneira antecipada. Ele está antecipando uma realidade futura, de que se até o último inimigo, que é a morte, foi vencido, não tenha nada que Deus não possa fazer. Aí reside a esperança do cristão, é de olhar para o final sabendo que lá na frente o nosso Deus, que é Senhor de tudo e é o Senhor da história, convergirá todas as coisas para a sua glória, e até nós seremos beneficiados por isso, e por causa da sua glória Deus fará com que
tudo isso aconteça, até que nós sejamos salvos. Vou falar até porque às vezes a gente tem mais de pensar que o motivo principal é a nossa salvação. O motivo principal é a glória de Deus. E nós somos salvos por causa desse motivo principal. Porque Deus é honrado com o que Cristo fez na cruz. Já percebeu que quando Cristo morre na cruz, tanto nós somos salvos, quanto Deus mantém os seus atributos principais intactos, aqueles atributos mais evidentes da pessoa de Deus, são mantidos intactos, não tem nenhum tipo de dano. Deus permanece santo porque Cristo morre na cruz. O entendimento que Deus, da justiça de Deus, permanece claro porque Jesus morreu na cruz. Porque Deus não poderia, se ele faz de outro modo, ele entra em contradição. Deus afirma claramente de que é errado inocentar o ímpio e justificar o ímpio e inocentar o culpado. E ele faz isso na cruz. Só é possível porque na cruz ele pune o ímpio e pune o culpado em Cristo. Mas ao mesmo tempo, Jesus ressurge para nós venhamos com essa mensagem de que eu conheço o final do filme. Um cristão é aquele que pode dar o spoiler na vida, porque ele conhece o final do filme toda hora. Você viu como que é chato andar com gente que conhece o final do filme? É porque é chato andar com cristão, ele já sabe. E a gente não fica desesperado. Se você assistir um filme e no meio do filme lá o mocinho levou um tiro e não morreu, e você assistiu até o final, viu que ele não morreu, terminou tudo bem. Quando você assiste o filme a segunda vez com uma pessoa, a pessoa pode ficar triste do seu lado lá, porque ela está assistindo a parte do tiro. Mas como você já viu a parte final do filme, você não está preocupado. Fala assim, é o cristão, como a gente conhece o final de todas as coisas, e a redenção e a ressurreição de Jesus nos aponta para o final de todas as coisas, faz com que eu assista o filme do lado de alguém que está sofrendo com a vida e posso falar, no final todas as coisas convergirão para a glória do meu Senhor. E isso não me deixa preocupado, porque meu Deus sabe o que está fazendo. Ele não está de iniciante, distraído na história aí, não. Ele sabe do que está fazendo, ele está no controle da história. E porque servimos um Deus que tem esse poder de dar a sua vida e tornar a tomá-la, que foi o que Jesus disse. Ele não disse que ele foi morto, ele falou, eu mesmo, a minha vida eu a dou e eu a torno a tomá-la. Então, quem mais tem esse poder na história? Ninguém fez. Jesus tem esse poder. Então, porque ele tem esse poder e nos uniu a ele na sua ressurreição, isso é muito glorioso, isso é muito elevado, e é a razão da nossa esperança, de olharmos para tudo, olharmos para isso, olharmos para as circunstâncias da vida, olharmos para o momento que vivemos e pensarmos, tem esperança, porque estamos em Cristo e unidos a Cristo, do mesmo modo que somos vivificados, recebemos vida, somos conduzidos em esperança para o final de todas as coisas. Ou seja, e a vida cristã é essa antecipação do final de todas as coisas. Porque é bom servir a Deus, ter esse conhecimento, aprender das Escrituras. É como se Deus nos desse de maneira antecipada o que é a eternidade. Porque a igreja de Jesus, aqui na terra, ela já experimenta do que é esse gostinho de eternidade. Se lembra, eu sempre falo de João 17:3, o que afirma lá? De que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus a quem enviaste. Quem pode ter conhecimento de Deus da maneira adequada? Quem está em Jesus. Quem não está em Jesus é quem Deus revelar, porque a revelação de Deus é quem? É Jesus Cristo. Está lá em 1 João capítulo 1, que ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito que estava no seio do Pai o deu a conhecer. Ou seja, Jesus revela quem é Deus, e quem está em Jesus é um privilegiado, porque ele já tem antecipação do que é vida eterna. Ele não vive só esperando o futuro, ele vive esperando em Cristo,
Porque Cristo é a realidade que preenche todo o tempo. Vocês lembram? Ontem nós falamos de um cordeiro morto antes da fundação do mundo. Hoje estamos falando de Jesus na história, ressurgindo. Estamos falando do futuro. E não tem um período, não tem nenhum lugar do tempo, do espaço, que Jesus não preencha e não seja Senhor. Tem uma frase de um pastor, político, empresário, um multimídia holandês chamado Abraham Kuyper, que dizia o seguinte: não há nem sequer 1 centímetro da realidade criada do qual Cristo, soberano Senhor, não clame, é meu. Ou seja, tudo, cada centímetro da realidade criada. Aqui eu não estou falando só de século I, estou falando de toda a realidade criada, todo o tempo. Jesus preenche todo ele e é Senhor de tudo. E da mesma maneira que eu terminei ontem, diante de alguém tão soberano, qual deve ser a nossa resposta? Os nossos lábios devem emitir hinos de louvor. Deve ser nós o quê? Um sentimento de gratidão. Porque o que fazer diante de um Deus que nos amou primeiro e nos amou até sendo nós ainda pecadores? Então, meus irmãos, diante desse Deus e da grandiosidade de quem Ele é, eu queria te convidar nesse momento último a fazer o seguinte: feche seus olhos, curva a cabeça e pratique novamente aquilo que eu expliquei ontem, que é o autoexame. Agora, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, você vai sondar o seu coração, a sua intimidade, porque só Deus te conhece como você de fato é. Então, peça a ajuda do Espírito Santo, porque Ele te traga a memória agora aonde está caminhando o seu coração, de modo que exista separação entre a sua realidade e a realidade de Jesus. E se a realidade de Jesus agora é ressurreição, se a sua realidade é morte, você ainda está em maus lençóis. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus afirma que Ele pode te dar vida. Há uma garantia que Jesus pode te dar vida. E se durante esse período dessa mensagem o Espírito Santo de Deus falou ao teu coração e você começou a perceber que existem coisas que você odiava antes e agora você já não está odiando, e que existiam coisas que você amava e agora você detesta, talvez está acontecendo uma obra no seu coração que nós chamamos de novo nascimento. Eu vou pedir que no final você continue essa conversa, tente esclarecer ainda mais. Eu mesmo estarei aqui ainda presente depois que terminar tudo, porque você precisa ser acompanhado, precisa caminhar a partir das Escrituras para crescer em graça e conhecimento. E nesse momento eu vou te desafiar: desconfie de tudo, creia em Jesus. Desconfie de todas as promessas redentivas. Eu já afirmei isso ontem e eu vou ter que te lembrar novamente hoje. Desconfie de tudo que é promessa de redenção que não passa por Cristo. Retorne para Jesus, porque só existe reconciliação com Deus em Cristo Jesus. Enquanto você está de cabeça baixa e com os olhos fechados, sondando seu coração com a ajuda do Espírito, eu vou estar orando por mim e por vocês, pedindo a Deus que seja misericordioso para conosco e nos dê vida, porque Ele já deu ao Filho dele. Pai, toma as nossas vidas para si, Senhor Deus. Aliás, toma aquilo que nós chamamos de vida, Senhor Deus, e ressignifique isso a partir da obra que o Teu Filho fez, Senhor Deus. Nos torne semelhantes a Ele, Senhor Deus, porque para isso fomos chamados. Deus, nos transforma na plenitude da imagem do Teu Filho, porque assim será inevitável que vivamos de modo que não seja para a Sua glória somente. Pai, nos conduza para a Tua glória, na Tua presença, uma vida que honre o Teu nome e honre a obra que o Teu Filho fez na cruz. Por causa disso, lhe peço por este povo que aqui está, Senhor Deus, e que hoje, depois que saírem daqui, Senhor Deus, que o Senhor continue falando com eles, Pai, que aqueles que são Teus se
sintam o desejo, a necessidade e a urgência de se aproximarem do Evangelho, e que esse Evangelho os transforme para a tua glória mesmo. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, de novo, foi um prazer estar com vocês. Me perdoe estar meio distraído hoje, porque eu acabei levando um nocaute ali embaixo na hora que eu estava chegando aqui hoje. Eu acertei a bengala dentro do olho. Eu estou mais ou menos tonto até agora, então, mas isso não é desculpa para picar fumo, como eu digo para os meus alunos lá no seminário. Mas se nós tivermos ainda algumas perguntas, eu sempre falo que a obrigação do pregador não só é pregar, como é estar disponível para esclarecer alguma possível dúvida. Se ficou alguma dúvida, o Neilton acho que já falou que vai deixar os microfones disponíveis. Se alguém ainda quer perguntar alguma coisa, e eu também talvez tiver. Ei. Quando você leu Amós 5:24, você falou que a medida de tudo, o ápice de tudo é Deus. Então hoje, no mundo que a gente conhece hoje, o mundo, vou dizer assim, o mundo pós-moderno, eles puseram o homem como a medida de tudo. Aí fora o homem é a medida de tudo. E aí entrou dentro da igreja chamada cristã, dentro da igreja chamada evangélica, que o homem também é a medida de tudo. Tanto é que nós vemos a exaltação das coisas que o homem faz aqui na terra. Tanto bens materiais, quanto a vontade do homem de ser igual a Deus, isso também coloca o homem como a medida de todas as coisas. E qual é o antídoto para isso? O antídoto hoje, para a igreja, para essa mente pós-moderna que coloca o homem como medida de todas as coisas, como aniquilar essa ideia de uma vez por todas? Eu acho que eu não vou nem colocar a culpa na pós-modernidade, não, porque isso é um projeto da modernidade ainda, esse projeto de um homem como a medida máxima de todas as coisas. Na pós-modernidade, o homem já é um ser até fragmentado, então, até como medida, ele está assim, ele não se reconhece como um ser integral, de modo que até ele mesmo, para ser modelo, ele já está um ser falido. Mas o projeto moderno que traz essa ideia de que, sendo o homem a medida de todas as coisas, e a cura para ele é o Evangelho. E o Evangelho anunciado de maneira integral, o Evangelho para todas as áreas da vida. Não só o Evangelho para tirar a pessoa do inferno e levá-la para o céu, mas o Evangelho para transformar alguém que foi desumanizado pelo pecado em gente de novo. Porque depois que você pregou para o sujeito e ele está, assim, ele creu em Jesus, está justificado, morreu naquela hora, está salvo, mas o que eu devo fazer com esse sujeito agora? Conduzi-los para Gênesis 1 e 2. O que o pecado fez com esse sujeito? Desumanizou. E quando falo que a cura para isso é o Evangelho, é porque o que o Evangelho faz? O Evangelho é o único remédio, é o único símbolo que aponta. Eu falo que o Evangelho é a única mensagem que a gente pode ter compulsão por ela sem virar um idólatra. Se a nossa compulsão, vigie o que um pregador tem mania de falar, que você vai perceber qual que é a compulsão idolátrica dele. Tem gente que tem compulsão por falar sobre questões sexuais. Esse é o problema do sujeito. A idolatria dele é a idolatria da sexualidade. Fala, porque todas essas coisas, todos os demais assuntos deveriam apontar para Cristo. Mas quando alguém começa a ter uma compulsão por algum assunto, desvirtua isso e ele começa a apontar para si mesmo. Mas o Evangelho, quando tem uma compulsão por pregar o Evangelho é a única mensagem que você vai poder ensinar a vida inteira e nunca vai apontar para outra coisa que não seja a glória de Jesus. E se algum dia você pensar, alguém está pregando o Evangelho e não está apontando para Jesus, não é o Evangelho, desconfie dessa mensagem. Então se cura esse projeto, essa religião autocentrada com o Evangelho. O modo da cura disso é com o Evangelho, é a pregação do Evangelho. Quando se anuncia o Evangelho, Jesus é visto com a glória que ele de fato tem.
nós somos vistos com a nossa miserabilidade a partir da glória que Cristo tem, você se enxerga da maneira adequada, enxerga o outro da maneira adequada, enxerga a realidade pode ser chamada de realidade a partir de agora. Mais alguma questão? Tá, então a gente, pegando o gancho da sua resposta aí, a pergunta que eu fiz anteriormente, então nós podemos afirmar então que igreja que tem o homem como modelo, uma igreja centrada no homem, centrada nas ideias humanistas, centrada nas prosperidades humanas, é uma igreja sem Deus? É uma igreja sem Deus, uma igreja que não satisfaz nem o próprio homem para quem ela se propôs a ser a igreja. Presta atenção, um culto centrado em você, você sai dele deprimido, querendo se matar. O cara sai, eu quero me pendurar pelo pescoço em qualquer poste que aparecer por aí. Mas um culto que é centrado em Deus, pelo contrário, ele satisfaz a Deus, a quem de fato tem que sair satisfeito do culto, e por conseguinte, satisfaz até aqueles que vieram cultuar a Deus. O pastor lá, famosíssimo lá dos Estados Unidos, John Piper, sempre afirma que nós somos mais satisfeitos quando nos satisfazemos em quem? Em Deus. E isso é uma verdade. Então é o seguinte, satisfazer a Deus deixa preenchido e completo o coração daquele que está servindo a Deus também. Enquanto que vir para um culto o autoculto, pode chamar assim, além de não satisfazer a Deus, não satisfará aquele que praticou tal culto. É ele que é o diácono? Eu vou ter que falar aquele versículo aqui, que a Bíblia nos orienta a resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Mas vamos lá, até o micro. Eu queria, não tem uma receita, a gente sabe que não tem fórmula mágica, eu não estou pedindo para o senhor isso não, para você isso não, mas como, no seu ponto de vista, você pode nos ajudar a ter essa mente totalmente rendida para a glória de Deus em Cristo, onde a gente possa falar desse evangelho, tirando toda a intenção de aproveitar esse evangelho como escada para a nossa própria projeção, que já tem a ver com auto-engano. Eu queria que você pudesse dar uma luz a respeito disso. Eu falo, se Deus não fizer algo, nós estamos perdidos. Porque não tem nenhum recurso anterior do qual nós somos dotados de maneira isolada de Deus que nos capacite a fazer algo que honre a Deus. Então, quando nós nos apresentamos diante de Deus, é porque Ele nos levou a se apresentar diante dEle. E a obra que Ele faz, ela é anterior ao momento de estarmos aqui. E porque Ele está fazendo a obra, a garantia é só Deus. Se Deus não nos salvar, perdidos estaremos. Se Deus não nos converter, perdidos estaremos. Dependemos totalmente deles. Para que quando alguma coisa for feita, ninguém venha se gloriar, ou seja, ninguém baixa no peito e fala, foi por causa disso. Porque eu vou ter que repetir igual antes, não depende nem do que corre, nem do que se esforça, mas depende de Deus. Mas daí alguém fala, então vou ficar tranquilo, então vou viver de qualquer jeito. É sinal de que ainda alguém não foi alcançado pelo Evangelho por Jesus ainda. Essa pessoa que está pensando que, já que Deus é que faz, então posso viver de qualquer maneira. É aquele extremo que eu ensinei ontem da licenciosidade, que é o cara que despencou aqui do legalismo, que acha que ele vai fazer por merecer, do cara que ultrapassou o limite da graça e acha que ele pode viver de qualquer maneira porque tô nem aí, eu deixo a vida me levar, a vida leva eu lá. Mais alguma questão? Não ficou respondida?
eu percebo que às vezes fica um pouco de dúvida do como seria esse meu relacionamento com Deus no dia a dia, né? A dúvida, eu aprendi sobre a justificação pela fé, sobre a santidade, mas a gente se acostumou tanto a ir a igrejas que dizem pra gente como deve ser o nosso relacionamento com Deus, que a desconstrução deixa um pouco de vazio. Qual é o adequado? Quando é que eu sei que a minha mente está de fato limpa e eu estou colocando Deus como padrão no meu dia a dia, não só para ser um religioso, mas para ser um bom profissional, um bom estudante, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa. O dia a dia, onde a realidade, de fato, eu vou sentir que emana de Deus e eu estou indo no fluxo que Deus estabeleceu. Aqui, eu vou ler um versículo aqui, depois eu acho que ele responde isso. Depois eu vou falar de trás para frente. Não vou falar em línguas estranhas, não. Não precisa se preocupar, não, gente. Eu só vou pegar a lógica dele, vou inverter. Olha o que ele diz. Romanos 8,14. Pois os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Logo, os filhos de Deus, como viver no seu dia a dia? São guiados pelo Espírito de Deus. Não tem uma receita. Você não tem de dar um RI para o crente, não. Tipo um regimento interno para o cara sabendo que esquina ele vira, que pecado ele comete. Não tem jeito. Você não dá um regimento interno para o sujeito. Que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É uma das etapas que a gente tem que praticar no autoexame quando a gente está de frente do texto bíblico. Aquela pergunta, será que de fato eu sou nascido de novo? Uma das questões é essa aqui. Quem não, se você não é guiado pelo Espírito de Deus, mas é guiado por um monte, é guiado por horóscopo, pelo horóscopo gospel também, que tem a caixinha de promessa, o equivalente do horóscopo dos evangélicos, é a caixinha de promessa. É guiado por mensagem profética de fim de ano, tipo, toda virada de ano, o ano da prosperidade, o ano da multiplicação, o ano da picaretagem, tem um ano de todo ano. Então, quem é guiado por isso, de fato, não é guiado por isso. Quem é guiado por demônios, está ali em cima da televisão ali, eu não me esqueci dele. Tipo, se você é guiado a fazer suas ofertas, sua contribuição na igreja por causa do medo de algum demônio, é alguém que não está sendo guiado pelo Espírito, está sendo guiado pelo medo. O sujeito está desesperado, com medo de chegar em casa e encontrar com o devorador sentado no sofá, com o controle remoto dele na mão. Então é o seguinte, quem é guiado pelo Espírito Santo, a garantia que tem é de que o Espírito de Deus veio habitar na sua igreja e que a sua igreja é guiada pelo Espírito dele. Então essa não tem jeito de eu dar um... E as Escrituras? E o que acontece? Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus vai ser guiado pelo Espírito. Isso é da natureza do cristão. Você vai amar as Escrituras, porque você vai ser aquele homem bem-aventurado lá do Salmo 1, que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então é da natureza. E quanto mais, se o Espírito Santo de Deus me guia, ele me guia para as Escrituras, e das Escrituras eu aprendo, vira um ciclo vicioso. Estou nas Escrituras e guiado pelo Espírito, nas Escrituras guiado pelo Espírito, é filho de Deus. A garantia é essa. Não estando, não tem garantias nenhuma. Então, o justo viverá pela fé. É. Viverá pela fé. Não tem nenhuma placa que você está no caminho certo, mas pela fé você caminha com Deus. Esse questionamento da Keline é uma forma assim diferente, mais coloquial de falar, mas é a minha dúvida também, que tem assim a palavra que fala tudo isso, mas a Bíblia fala que é o Espírito que guia, sim. Mas a pregação ela pode também ter uma mais clareza, porque a palavra de Deus fala, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E fala também para não amar o mundo, né? Não amar o mundo, nem o que o mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o jovem tem muita dificuldade de permanecer nas coisas de Deus. Então, tem que ter assim, uma clareza de explicação. Não é
uma lista, mas tem que ser ensinado. Eu creio que tem que ser ensinado isso. E também fala que aquele que peca e comete pecado é do diabo, aqui em 1 João. Então, tem que ser ensinado esses pormenores, não só a macrovisão, mas também a microvisão. Essa pergunta que a Keline fez, né, que forma que a gente tem que andar. Porque, às vezes, a gente fica vendo uma macrovisão, mas não vê a micro. Mas eu creio que esses textos também têm que ser falados. Eu não sei se eu estou errada ou estou certa, mas eu tenho visto muita dificuldade do jovem aprender essas coisas. Porque vê a macrovisão, vê o todo, mas não vê o que é cometer o pecado, né? Que é amar o mundo? Porque o jovem ele tem a mente aberta para as coisas que vê, né? Amar o mundo, né? Num certo sentido, é o seguinte. Eu vou começar a responder de maneira assim. Porque é o seguinte, eu tenho que trabalhar com as orientações, vou usar mesmo macros, assim, aquelas que estão por trás, porque o sujeito será melhor conduzido se ele compreender que estando já na... Por exemplo, por que o Evangelho tem de mudar a nossa natureza? Porque se não mudar a nossa natureza, a gente vai ficar lutando com a periferia dos assuntos o tempo inteiro. Por exemplo, eu até tenho uma certa preocupação quando a gente lê um texto igual esse de talvez colocar o problema do lado de fora. Porque alguns textos vão puxar esse problema mais para perto, mais para a intimidade. Se a gente ler o texto lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, 21, ele vai ser bem claro ao explicar que é do coração do homem que procede os maus desígnios, os homicídios, a avareza, toda sorte de pecado, porque senão a gente acaba caçando assim. O mundo é cheio de motivos para eu peco, porque o mundo é cheio de esquinas boas para se pecar. Existem muitos N motivos para se praticar, para ser um pecador. Mas não, a gente peca porque já é um pecador. Então, é perigoso eu dar para um sujeito uma lista pronta e esse sujeito, no final de tudo, confiar na lista. Porque a minha lista que eu vou dar para ele vai virar o concorrente da fé exclusiva em Cristo, que deveria estar em Cristo Jesus. Isso acontece de modo muito fácil em ambientes onde você dá para o cara, não, você vai praticar agora, você vai fazer um voto de humildade, vai usar um pano de saco durante N dias. A gente encontra com um bando de crente andando de... Isso não é humilde, isso é arrogante, isso é prepotente. Porque aquele sujeito... Eu já fiz isso, gente, eu confesso, eu já fiz essas bobejas também. E por isso que eu posso falar que no coração o sujeito confia naquilo. E, num certo modo, ele não fala, mas ele se sente superior moralmente aos demais. Tipo, eu sou crente que usa o pano de saco, eu sou crente que anda descalço aqui, eu até rapei minha cabeça e fiquei feio. Aliás, em alguns casos não adianta, de cabelo grande continua feio, mas... O fato é que é o seguinte, quando a gente dá uma lista para crente, eu tenho que lidar com a natureza do coração do ser humano, saber que o ser humano é caído, e que no final a tendência dele de confiar na lista é muito maior do que de confiar em Jesus. Eu posso até falar, por exemplo, eu posso dar uma série de disciplinas espirituais, a gente pode trabalhar as disciplinas espirituais com os cristãos, tipo, a necessidade da oração, a necessidade da prática do jejum, da prática de se ler o texto bíblico, de gastar um tempo em devocional sempre. Mas no final eu vou ter que falar para o crente, não confie nisso, confie só no que Jesus fez, porque a vida cristã é vivida por substituição, ela não é vivida por seu mérito, ela conta o que Jesus fez, porque a gente tem que sempre tomar o cuidado ao dar a lista para o cara, de no final criar a válvula de escape lá e falar, jeito, você está recebendo uma lista aí, você pode até fazer, mas não confia nela. Você pode até orar sem confiar na sua vida de oração. Você lê a Bíblia, mas não confie na sua disciplina de ler a Bíblia, não. Você pode até estudar muitas, mas não confie nisso. Confie em Jesus, confie no que Jesus fez. Porque se o sujeito se apresentar diante de Deus com aquilo que não é o que Jesus fez, ele está se apresentando de maneira imperfeita. E mesmo que essa pessoa viva bem aqui no mundo, porque ela praticou um monte de coisas moralmente aceitáveis, ela estará reprovada diante de Deus. Deu para entender melhor um pouquinho? Está dando para sair o som. Eu acredito nisso tudo, mas é só para esclarecer, né? Isso aí já é mais que falado também em todos os cultos, nas pregações, né? Nos estudos. Mas é porque o jovem, eu já sou velha, né,
na crença, na fé. Não depende de saco nem disso, não. Mas tem criança na fé que precisa de aprender tudo, né? Eu creio que tem que ser ensinado tudo isso, mas eu vejo uma dificuldade. Eu lido com jovens e eu sei que tem uma dificuldade do comportamento. Então, essa é a minha preocupação. Quando eu falo estar em Jesus, é estar confiante no que ele fez, mas é também estar fazendo o que Jesus fez. Porque, olha assim, o que diz lá em 1 João 2,6? Aquele que diz estar em Cristo, deve andar como ele andou. Então, imagina, estar em Cristo é muito mais que uma atitude só de confiança na obra que ele já fez e nos substituiu, mas também um modo de se viver a vida. Professor, Oi. a gente é muito viciado em sentir. A gente vê isso... Você está na frente da caixa aí, vai dar microfonia. A gente é viciado em sentir. Eu tenho que sentir para que a realidade seja realidade para mim, porque eu senti, eu vivenciei. Então, eu entendo que a Keline fez a colocação ali, no nosso dia a dia de cristão. A gente muitas vezes se vê num vácuo de não sentindo nada, acha que a realidade, então, de Cristo em nós não está acontecendo, porque falta o sentimento. Mas aí já é uma coisa de vício, porque a gente nasceu numa carne viciada a sentir as coisas, provando a realidade. Então eu sinto, então logo a realidade é palpável pelo meu sentir. Então, quando eu não estou sentindo nada, então não está acontecendo essa realidade. Aí o Neilton falou aqui, o justo viverá da fé. Tem momentos da minha experiência que eu falo assim, Senhor, eu não percebo nesse momento, 2, 3 horas da tarde, as dificuldades, as coisas acontecendo, eu não o percebo e não o sinto, mas eu sei que essa realidade é em Cristo, porque Ele é a razão de toda a realidade que a gente possa perceber com os nossos sentidos. Então, eu já não ando nem confiando em mim e no meu sentir, na minha carne, do que eu possa experimentar como sensação de Deus está aqui, Deus está me tocando, está falando comigo. Muitas vezes eu não percebo nada disso, mas a gente tem que confiar, porque Jesus é vivo, Ele é uma realidade mais real do que a nossa mente, que processa quimicamente uma vida biológica e química, né? Então, Cristo, que é Espírito e vida e Deus verdadeiro, Ele está manifestando a realidade, mesmo quando a gente não percebe, quando a gente não sente. Então, a gente vai, e naquele momento de vácuo, de falta de perceber mesmo, a gente sabe que Ele está fazendo a coisa acontecer, porque Ele é a única realidade palpável, aliás, a única realidade verdadeira, além da minha. Então, eu não preciso mais andar pelo meu sentimento, pelas minhas percepções, eu preciso andar pela fé mesmo, que aquela realidade está em mim, a vida está em mim, porque Ele disse, porque Ele fez, porque Ele realizou, não porque eu sinto ou porque eu percebo. Não, tem dois extremos perigosos. Eu falo que é a turma que tenta separar cérebro e coração quando a questão se diz respeito à fé. Porque é o seguinte, a fé cristã, ela não está na contramão nem da razão, nem do sentimento. Eu falo que os sentimentos cabem dentro da fé também. E a gente não tem a fé não tem que ser um ambiente árido, onde, tipo assim, o simples fato de qualquer expressão de sentimento seja algo repugnante ou que tem que ser excluído. Mas, ao mesmo tempo, sentimentos não confirmam a fé. A gente vive num ambiente religioso, principalmente aqui na América Latina, que é onde tem muito essa influência da psicologia humanista, de que, até muitos pregadores, eles pensam que a sua pregação surtiu efeito quando tem choro na plateia. Mas é como vira tão escravo, o salário do cara é choro. Daí, se a pregação não dá certo, ele fala assim, morreu alguém da sua família. A pessoa chora de qualquer jeito. Se é para chorar, conta qualquer tragédia. Fala, seu time perdeu hoje. Desse jeito vai e chora. Então é o seguinte, não pode nem entrar naquele viés do racionalismo e pensar assim, não, que não tem necessidade nenhuma, toda emoção é reprovável. E também não posso pegar tornar as emoções como se fosse o aferidor de espiritualidade, que é o que acontece bastante também. Então, nós temos dois grupos se debatendo, enquanto que a fé, ela afirma de que nós não podemos confiar
nem na racionalidade, nem nos sentimentos, mas devemos confiar na obra de Cristo. Na racionalidade, não, nem no racionalismo e nem no sentimentalismo, porque na racionalidade, você não deve confiar na racionalidade, apesar de ter que ser racional, porque você não pode oferecer um culto a Deus que não seja um culto racional também. Muito obrigado, e fazer um adendo como a Doriana fez. É maravilhoso no dia que você está se sentindo, pelo sentimento você também se alegra com as coisas de Deus. Isso acontece também. Eu estou falando naquele momento que também é normal de a gente não perceber pelo sentimento. Então a gente já se alegra num dia que a gente percebe tudo com o sentimento, mas no dia que não percebe nada, Deus está atuando a mesma coisa no dia que a gente percebeu com o sentimento, né? Então eu concordo com você, o sentimento faz parte, a gente tem que se alegrar, eu me alegro e tal, mas a falta de sentimento não me diz nada para desacreditar e deixar de continuar crendo. A falta de sentimento, para mim, ela não deixa de fazer a realidade de Cristo acontecer em mim. Aí no dia que tem o sentimento da alegria, já tem a fé e a alegria junto, que é o melhor dos mundos, né? Mas nem todo dia é assim. Não, mas eu nem vou falar do sentimento, eu vou falar da expressão do sentimento, porque às vezes é cobrado muitas pessoas, tipo, dá um sorriso. Tem a coisa mais chata do que dar um sorriso pro irmão que está do lado? Isso é a coisa. Porque para mim o riso está associado a alguma coisa engraçada. Daí você vira pro cara e abre, arreganha os dentes, e você vê até a couve que você comeu hoje lá no almoço, e eu não estava presente. Mas tem alguém mais querendo falar ali? Rodrigo, a Keline fez uma colocação, e é Doriana o nome da senhora, né? E a Doriana disse uma coisa importante, que dentro da sua colocação, se eu entender que o sacrifício de Cristo só basta, e às vezes a colocação dela de ir nos detalhes, talvez seja importante, como é importante, até não tanto, mas numa proporção menor, o sacrifício basta. Mas se houver um ensino nos detalhes, talvez não esse extremo aí e nem esse aqui, mas talvez um meio termo. Por quê? Porque é o que eu te acompanho e você coloca isso com muita propriedade, a questão de o sacrifício de Cristo bastar. Não resta dúvida de que basta. Mas como que isso pode me auxiliar na caminhada? Com os detalhes que ela coloca. Talvez nem esse extremo aí e muito menos esse que ela coloca, mas um meio termo vai auxiliar dentro da questão que ela colocou inicialmente. O que pode nos ajudar na caminhada para me auxiliar no sentido de que eu estou caminhando no caminho correto, vamos dizer assim. Eu acho que eu já tinha até falado sobre isso. A primeira coisa é o Espírito Santo. Ele vai te conduzir para este auxílio que se dá através das Escrituras, e Deus capacita a igreja como um ambiente pastoral, onde é um ambiente que se autopastoreia, que vai, e assim vai aperfeiçoando os santos com a medida de dom que Deus dá à igreja, dá ao corpo de Cristo. Ele dá algo que nos falta a outra pessoa, porque isso ajuda, a gente vai melhorando dessa forma também. Por isso a necessidade de se congregar, de estar juntos como aqueles que comungam da mesma fé. Mas é o seguinte, mas sempre é necessário voltar para a suficiência da obra de Cristo, porque se de algum modo essas coisas que são boas, e geralmente são coisas boas que nos distraem do essencial, e aí mora o perigo, e a função do pregador é lembrar do que é essencial. Porque todas essas coisas cabem e entrarão na vida cristã se o essencial estiver lá primeiro. Que é a compreensão de que Jesus fez. E porque Ele fez e continua fazendo, qualquer capacitação que nos é dada para viver diante dEle, é algo que Ele está fazendo ainda. Desse modo,
a gente tem que reafirmar que se alguém tem alguma coisa para se gloriar, se glorie em Cristo. Ô, gente, já encerrou? Por favor, meu pé está doendo. Eu posso me assentar? Porque o meu calcanhar não é lá grandes coisas, não. Obrigado, está perdoado. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. Glória a Deus. E assim, irmãos, mais uma vez, mais um ano nós realizamos uma conferência cristã. Essa é a quarta. Ano que vem nós estaremos fazendo a quinta conferência durante a Semana Santa. Se você foi abençoado, amém. Nós ficamos felizes com isso. Que o motivo é nós acrescentarmos conhecimento bíblico, conhecimento de Deus à sua vida. Os vídeos estão disponíveis no YouTube em tempo real. Nós estamos transmitindo para o YouTube. Se você chegar em casa e procurar, já está lá. Já os vídeos já estão no YouTube automaticamente. Procura o canal Missão Reluz. Nós estamos lá com os vídeos da conferência, tanto de ontem quanto de hoje. Não tendo mais perguntas, não tendo mais colocações, então nós encerramos a conferência. Você que vai trazer a sua oferta à frente, você pode ficar à vontade. A irmã Keline vai estar cantando uma canção. E enquanto ela canta, você vem à frente, nós vamos estar orando. Ela vai tocar? Aí você, enquanto a irmã Keline toca, você pode vir à frente em nome de Jesus. Lembrando que toda oferta, tudo que você traz à frente, não é com motivo de barganha ou com motivo de escambo com Deus, mas com motivo de gratidão, como Paulo ensina em 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribui segundo o gosto no seu coração. Deixa os irmãos prepararem aqui.
Senhor Jesus, obrigado, Pai. Nós trazemos nossas ofertas à frente como reconhecimento da Tua graça conosco, Pai. Não como escambo, barganha, qualquer tipo de troca com o Senhor, não, Senhor meu Deus. Eu como, Pai, reconhecimento que é o Senhor que nos provê a saúde, nos provê o ânimo, nos provê a inteligência para trabalhar, é o Senhor quem faz essas coisas. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Agradecemos, ó Pai, e confiamos no Senhor, que cuida da nossa vida, cuida, Pai amado, de tudo, Pai amado, que o Senhor tem nos proporcionado. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos em teu nome. Amém. Graças a Deus. Amém? Irmãos, nós estaremos aqui na quarta-feira. Estamos estudando o livro de Coríntios. Só um minutinho, que eu troquei o microfone. Glória a Deus. Nós estaremos na quarta-feira estaremos estudando o livro de Coríntios. Você é nosso convidado, e domingo que vem estaremos reunidos aqui no domingo, mais uma vez em nome de Jesus. E a irmã Nelimar quer dar um recadinho? Esse está ruim. Paz do Senhor. Glória a Deus. Só dar uma satisfação para a igreja, para os irmãos que não estavam aqui ontem. Eu voltei para o balão porque apareceu um novo tumor. Mas isso não quer dizer que o poder de Deus diminuiu. Isso não quer dizer que Deus não vai fazer a obra. Isso não quer dizer que o Senhor me ama menos. Amém? Só apareceu um novo tumor. Mas assim como o Senhor tem me sustentado até hoje nesse tratamento, já se vão 2 anos, Ele tem me sustentado e é o mesmo Deus. Ele continuará me sustentando, né? Que a fé dos irmãos continue firme, inabalável, porque quem mudou foi a minha situação, não o nosso Senhor. Amém? Mas a minha situação não influencia em absolutamente nada o poder do nosso Deus. Nosso Deus continua inabalável. Amém? Glória a Deus. E ontem eu convidei os irmãos, né, que estavam aqui para ir lá em casa hoje, no nosso almoço de Páscoa, né? E acho que os irmãos não levaram muito a sério, não. Alguns foram, outros não. Mas eu trouxe arroz e cordeiro para os irmãos aqui na igreja. Mas eu, infelizmente, acho que nós vamos ter que diminuir um pouco a porção para que todos possam provar. Os irmãos me perdoem, né? Eu estou constrangida, mas eu acho que dá para todo mundo provar um pedacinho do cordeiro e comer um pouquinho do arroz. Amém? Nós como é que fala? Comungarmos juntos. Nós comungarmos juntos, né? Logo após agora o culto. Amém? Eu não vou conseguir ficar em pé para servir os pratinhos. Peço às irmãs, né? Se alguma irmã puder, por favor, fazer essa obra por nós. Tá tudo ali atrás. E muito obrigada. Amém? Mas não deixe, irmãos, não permita que a sua fé se abale. Deus continua o mesmo. Glória a Deus. Aleluia. É o que eu falei desde o dia que eu descobri o câncer. Deus é bom e Ele continua sendo bom. Amém? Glória a Deus. Aleluia.
Incomparáveis são tuas promessas. Glória a Deus. Então, irmãos, estamos encerrando. Fique de pé no seu lugar, vamos encerrar. E eu vou pedir às irmãs ágeis que nos ajudem. Lá atrás nós temos as vasilhas com o cordeiro e o arroz. Então nos ajudem a servir os irmãos. Nós não temos nada para beber agora, mas se alguém quiser correr na padaria e buscar refrigerante, não tem problema não. Amém? Senão a gente come aqui mesmo. Senhor Jesus Cristo, nós, ó Deus, nós vamos daqui a pouco sair desse lugar de culto, ó Pai, e vamos deparar lá fora com a nossa vida, Deus, com a nossa vida, Pai amado, onde nós somos, ó Pai, onde nós prestamos nosso verdadeiro culto, ó Pai. Lá fora, Pai amado, não sabemos o que nos espera essa semana, não sabemos o que está reservado para nós, mas uma coisa temos certeza, que o Senhor é conosco. Que o Senhor continua conosco, tendo sentimento, tendo arrepios ou não, o Senhor continua conosco. Nós andamos pela fé, Senhor. Muito obrigado, Senhor bendito. Senhor, obrigado pelo cordeiro que nós vamos comer agora, por arroz. Senhor bendito, obrigado pela vida da Nelimar, ó Pai amado, que é o Deus que proporcionou, ó Pai, de nós comermos aqui, dela estar aqui com saúde, dela ter saído do hospital, Senhor bendito. Muito obrigado, ó Pai. Continua abençoando essa semana, onde ela vai ter mais uma quimioterapia, onde ela vai ter mais uma consulta, Senhor bendito. Nós sabemos, ó Pai, que é o Teu poder que age, ó Pai. É a Tua graça, Pai amado, que sustenta. Senhor bendito, não confiamos em médicos ou tratamentos, confiamos exclusivamente no Senhor, ó Pai. Sabemos que a Sua vontade e os Teus planos não e nunca serão frustrados, ó Pai, porque o Senhor continua o mesmo. Senhor, nós te agradecemos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Despeço de vocês, nossos irmãos da internet. Deus te abençoe em nome de Jesus.